Oiê, eu resolvi fazer uma árvore de Natal de giz pastel esse ano. Eu peguei os tons de verde que eu possivelmente iria usar, eu ainda não tinha decidido qual tom específico eu ia usar. Também resolvi pegar já as cores que eu ia usar para fazer as bolinhas da árvore de Natal, para deixá-la bem enfeitada e bem bonita. Peguei alguns tons bem marcantes e vamos começar a pintura. Eu fui testando um que outro tom para ver como que ia reagir no papel, porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir usar vários tons e deixar de uma maneira mais homogênea, mais fluida. Tanto que esse tom específico que eu usei, eu já não gostei tanto. Eu acho que o giz não tá aderindo muito bem ao meu papel, porque ele não fica cremoso, sabe? Ele fica um pouquinho mais seco e espalhado, assim, ele não fica com uma textura tão legal. Eu também resolvi fazer uma arvorezinha, ela foi um pouquinho mais baixinha do que o normal, porque eu queria uma árvore gordinha, baixinha, para que eu não sei, eu acho que fica mais aconchegante esse formato de árvore em específico, né? Eu tinha feito um outro teste antes que ela tinha ficado muito alta e meio vazia. Eu não sei, eu me sinto muito confortável com o formato de árvore desse jeito. Também fiz a minha estrelinha de Natal, sem muito segredo, e já parti para as bolinhas. Eu percebi que quando eu ia fazer as bolinhas dentro da árvore, não ficava tão marcado o giz. Aí eu precisava raspar um pouquinho para tirar um pouco daquele excesso do verde do giz pastel. Aí eu acabava conseguindo sim fazer os tons ali, eles ficavam um pouquinho mais marcados e aparecendo um pouco mais. Eu usei alguns tons mais básicos, né? Os tons de vermelho, azul, laranja, assim, que também são marcantes, porque eu acho que fica bonita quando a árvore fica bem carregada de vários tons, de várias bolinhas, de vários formatos. Também fiz o tronco, resolvi fazer um vasinho, porque eu não tinha certeza como que eu ia fazer o fundo da minha árvore. Eu queria fazer como se fosse um cartão de Natal, só que acabou que não deu muito certo, porque eu tive que trocar as minhas ideias, né? A princípio, eu comecei a fazer o fundo nesse tom de vinho, e eu ia deixar essa borda ao redor da árvore que eu acho muito bonita. Só que a minha expectativa para esse desenho específico era eu fazer uma árvore e cobri-la com neve. E não como eu ia fazer a neve, eu não ia fazer com giz pastel branco, porque ele não ia aderir ao papel, né? O meu giz eu já percebi que ele não é tão cremoso assim, então eu não ia conseguir. Aí ia me atrapalhar um pouco eu deixar essa borda branca ao redor da árvore, né? Eu acabei continuando por bastante tempo a fazer essas bordas, mas vai chegar um momento que ali eu percebi que não ia dar certo, porque a minha neve tinha que aparecer, e a neve é branca. Então, se eu deixasse essa borda, a neve ia passar um pouco despercebida da árvore e não ia dar o tom que eu queria e para ficar mais bonito. Um problema também desse fundo que eu estava fazendo, que apesar de eu gostar muito desse material, eu fico muito frustrada porque ele não se mistura muito bem, não fica lindo assim de se ver. Quando você olha mais de perto, olha só, ela fica toda marcada, sobrepõe, não fica homogêneo. Mas aí eu resolvi continuar mesmo assim, eu não ia desistir desse desenho, porque eu queria muito fazer ele e eu também queria usar minha posca. Eu não uso muito posca, vocês vão perceber depois, porque eu cometi umas gafes. Eu acho que eu não sei usar esse produto, né? Eu percebi que se você apertar, ele sai. Só que teve um momento ali que eu apertei e vazou tudo, não sei, saiu de dentro mais o excesso que tinha ali e melecou todo o meu desenho. Mas por sorte eu consegui salvar e eu lembrei que o giz pastel ele sobrepõe outras cores e eu consegui salvar o meu desenho. Mas eu tive um pouco de êxito porque parece que depois que eu apertei soltou um pouco a tinta, mas ela bagunça muito, muito, muito mesmo. E como ela é uma tinta que promete não sair das coisas, ela também manchou a minha mesa. Fiquei um pouco triste depois porque eu percebi que eu comecei a melecar a mesa inteira e eu não sabia se ia sair depois. Mas a caneta em si acabou funcionando bem melhor depois. Eu ainda apertei um pouco mais para ir soltando mais o produto e conseguir usar melhor. Mas chegou um ponto que eu acho que eu apertei tanto ela que eu acho que eu acabei com ela. E olha que eu nem usei muito essa posca, não. Eu usei bem pouco. Mas eu consegui fazer o efeito que eu queria, que era deixar essas neves caindo sobre as folhas. E outro detalhe que eu não percebi é que quando eu tô muito concentrada, eu costumo me aproximar muito do desenho, então eu fico muito perto da folha. E diversos momentos eu tive que cortar várias partes porque a minha cabeça cobria a câmera inteira, né? Eu tive o máximo de cuidado para depois não aparecer, mas não foi suficiente. Enfim, consegui fazer a neve, eu gostei bastante, bastante mesmo, assim, por mais que tenha ficado meio xoxo, capenga esse fundo que eu odiei.
Eu sinceramente sinto vontade de desistir todas as vezes que eu uso giz pastel e faço um fundo. Por isso que eu vou tentar fazer de outras formas uma árvore para que não fique desse jeito. Eu vou tentar usar outros materiais. Pro chão, eu resolvi usar a posca para fazer como se tivesse caído a nevezinha, sabe? Daí eu assinei e, pra ser sincera, até que eu gostei.